Olá, tudo bem? Tudo que nós vamos aprender necessariamente tem que passar pelo autoconhecimento, porque sem ele nós não conseguimos identificar alguma coisa que podemos melhorar em nós, nem tampouco criar objetivos que nos levem à nossa realização. Então o autoconhecimento é fundamental. E nesse vídeo eu quero mostrar a diferença entre emoção e razão. São duas forças maravilhosas. O raciocínio, envolvendo pensamento, imaginação, uma parte que nenhum outro animal tem, só pertence a nós. E as emoções, que vão representar uma grande parte da nossa expressividade. As emoções envolvem um olhar, envolvem uma expressão facial, um movimento corporal, uma energia que você emana, uma fisiologia interna, energia de uma forma geral. Aqueles impulsos naturais de proteção, por exemplo, quando você põe a mão em uma chapa quente, ou quando você pula da frente de um carro. Então são todas expressões que atuam muito mais rapidamente do que qualquer pensamento. Se você está atravessando uma rua e vem um carro, você pula da frente. Isso não passou nem um pouquinho pelo pensamento. Depois que você saiu da situação, que você vai pensar, puxa, eu estava distraído, eu devia ter virado para cá, eu devia ter olhado. Então aí entra sim um pensamento justificador daquilo que já aconteceu imediatamente, que normalmente acontece através dessa maravilhosa estrutura chamada emoção. Então se você está sentindo, vamos dizer aí, falar das 5 emoções básicas: ansiedade, preocupação, mágoa, medo e raiva. Se você sente alguma dessas emoções, não está errado sentir essas emoções. Porque se o seu corpo está expressando isso, ele tem um motivo. E sempre lembra que por trás de qualquer emoção que nós vamos chamar de negativa, embora o negativo e o positivo sejam complementares e um é necessário ao outro. Por exemplo, quando você está passando muita preocupação, que nós podemos chamar de negativo, essa preocupação pode estar sendo uma comunicação para você de que algo tem que ser feito da sua parte para poder diminuir a preocupação e você avançar adiante. Se você está sentindo raiva de alguém, aquela raiva ela vai trazer um ensinamento para você ver até que ponto está sendo interessante manter aquela raiva dentro, ou o que eu preciso fazer para perdoar aquela pessoa e aí sim amenizar aquela raiva e começar a sentir uma satisfação, tá certo? Então veja que uma emoção puxa a outra, e uma emoção aparentemente negativa pode estar sendo um aprendizado, um sinal interessante. Então essa é a parte que nós podemos dizer visceral, as emoções que surgem e fazem com que nós nos comuniquemos com as pessoas. Mas e a parte do pensamento? É muito comum, e você deve sentir isso, por exemplo, o pensamento reprimir os sentimentos. Ou você sentir alguma coisa e o seu pensamento julgar aquilo, dizer que é errado, que não pode, que não é o momento, ou que você não deve expressar aquilo. Então é muito comum essa briga entre o racional e o sentimento. E isso não vai trazer um bem-estar. Claro que isso pode acontecer de uma hora ou outra, mas não deve ser uma constante. Porque aí você vai criar uma constante briga lá dentro que vai começar a desequilibrar o seu organismo, essa maravilhosa fisiologia, e vai gerar aí possivelmente uma doença no futuro. Então qual que é o nosso grande desafio? Não é controlar emoções, não é não querer sentir as coisas, não é isso. Isso precisa acontecer. O maior desafio nosso é entender quais os pensamentos que nós temos em nossa mente que estão reprimindo as nossas funções naturais, as nossas expressividades. Se você for pegar as emoções e o próprio corpo, eles têm uma inteligência muito grande. Hoje em dia fala-se muito de inteligência emocional, vamos dizer, o raciocínio ou o pensamento tentando dar inteligência para as emoções, mas eu acho que não é bem por aí. O pensamento não tem capacidade de dar inteligência para as emoções. Por quê? Porque as emoções já nascem com uma inteligência dada por Deus, pelo Criador. Então nós temos isso lá dentro. Você não precisa dizer para o seu corpo como ele deve digerir. Você não precisa dizer para o seu corpo que você tem que tirar a mão da chapa quente para não queimar. Existe uma inteligência.
Agora, o desafio é perceber que pensamentos que nós temos em nossas mentes, negativos, crenças sobre a vida, sobre tudo, que estão interferindo nessa inteligência do corpo. E aí sim, tentar mudar esses pensamentos ou deixá-los irem embora para que a nossa fisiologia e a nossa inteligência emocional simplesmente se manifeste. Então o que eu sugiro que nós façamos é: pegue um caderno, anote durante um dia, durante o dia inteiro, todos os pensamentos negativos que passarem por sua mente. Escreva lá, todos eles. Depois, no segundo momento, verifique se esses pensamentos, se eles são verdadeiros, se existe alguma coisa real mesmo acontecendo que está produzindo aqueles pensamentos, ou se é fruto da sua imaginação. Se você está apenas pensando numa possibilidade, mas que aquilo realmente não existe. Se os pensamentos forem criados na sua mente e realmente você não tem aquilo acontecendo na tua vida, então você vai soltar esses pensamentos, vai mudar o foco deles e colocar o foco em outra coisa. Então é o que a gente chama de desapego, né? Tentar se desapegar desses pensamentos. Se por outro lado os pensamentos, alguns deles pelo menos, forem reais, então você vai escrever ali o que eu posso fazer, que ação eu posso ter, onde eu posso colocar o meu foco para amenizar esses pensamentos ou transformar eles de negativo para positivo. Tá certo? Então aí vai exigir uma ação, porque aí aquele pensamento que está incomodando negativamente, ele vai se transformar em algo positivo pela sua ação. Ele vai se movimentar, se recriar, né? Pensamento e emoções são dois tipos de energia que podem ser movimentados, mas nós, com as nossas crenças limitantes, nossos pensamentos negativos, nós enrijecemos, ou como diz na psicologia, cristalizamos problemas em nós por causa das nossas crenças. Então é importante verificar o que está passando aí no seu pensamento. E a meditação é o melhor exercício para isso. Você parar e prestar atenção. É talvez uma das únicas formas de fazer isso, porque você vai em contraponto da correria do dia a dia, reagindo automaticamente. Então parar, prestar atenção todos os dias. Aí você coloca um reloginho e durante 5 minutos você para, fecha os olhos e perceba lá dentro os seus pensamentos e comece a se desapegar. Solte, trabalhe a confiança. Veja que você tem uma inteligência divina aí dentro que envolve as suas emoções e que seus pensamentos podem amenizar, diminuir os pensamentos negativos para deixar essa força interior que já tem uma conexão direta com o divino atuar nessa vida, tá certo? Faça esse exercício e depois comente aqui no vídeo o resultado que você teve disso, tá certo? Então inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, só colocar ali e clicar no subscrever. Toque ali aquele sininho, porque aí você vai receber sempre as novas notificações. E se puder compartilhar o vídeo para os seus amigos também, fico muito grato. Sou o professor Almir de Carvalho. Namastê.